Amigo, boa noite. É pena não estarmos juntos nesse período difícil, né, do coronavírus, mas a tecnologia vai facilitar o nosso reencontro. Hoje nós vamos trabalhar em cima de um tema duplo, né, a pedido do nosso André, tratar da mediunidade de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Mediunidade é um atributo existente no homem. O cachorro, nem o gatinho, não tem mediunidade. Eles têm sensibilidade auditiva, etc., mas não mediunidade. É um resultado do avanço e do progresso do ser ao longo da sua evolução das espécies. No caso da Terra, muito necessária para a relação com o mundo espiritual, o trânsito de ideias, de emoções, e é fruto de um afeiçoamento desde o homem das cavernas. Como diz André Luiz, e lá ele inicia uma percepção durante o sono de que seu corpo físico está ali ao lado e há um outro corpo independente, que nós vamos chamar de perispírito, que está volitando, livre, sai, volta, e ele vai aos poucos compreender essa dualidade e mais tarde desenvolver isso com um nome que os espíritos deram de mediunidade. Vamos apresentar essa imagem inicial, lembrando que a mediunidade é um fluir, é um percorrer de energias, emoções, de ideias, né, e de sentimentos, o que mostra uma relação muito próxima com um rio ou uma cachoeira, que são mananciais à nossa disposição. O que é o Espiritismo? É importante começarmos a nos situar, né, sobre o tripé, assim chamado, que compõe o Espiritismo. Né? Uma visão filosófica, científica e ética. E visando trazer para o homem, né, uma amplitude de percepção e de compreensão do universo, da vida, da família, da evolução do ser, da biologia, da religião, tudo tem finalidade. E o espírito sendo aquele que armazena as informações, vida após vida, no seu campo mental, e a cada encarnação, o perispírito trazendo o acúmulo de experiências biológicas e a relação íntima com o corpo que renasce. O perispírito é um campo de energias coerentes. Ele não é um caos eletromagnético, como bem conceitua Joana de Ângeles no livro Estudos Espíritas. Ele tem órgãos e funções, e a matriz dos órgãos biológicos estão no perispírito, segundo Joana de Ângeles nos esclarece, os espíritos André e outros mais. Tem uma íntima relação com a mente, o ente pensante, o espírito, e também com a biologia, com as células, órgãos e sistemas. Então, através dele, que não pensa, entretanto, as percepções, as influenciações do espírito se fazem sobre o corpo biológico. Daí, uma mente em equilíbrio, uma mente que se acostuma a meditar, a orar, transfere para o corpo saúde, através do corpo espiritual. Fundamental no desenvolvimento do embrião. Sem ele não compreenderíamos a embriogênese da forma harmoniosa e sofisticada que é. E, entretanto, ele aperfeiçoa-se vida após vida à medida que o próprio espírito, o ente pensante, se aperfeiçoa. Kardec recebe dos espíritos a informação de que há uma função psíquica humana chamada mediunidade. E aquele que exerce a função chama-se médium. Médium é um termo neutro, pode ser a médium ou o médium. Quando perguntado ao espírito de... Filomeno de Miranda, no livro O Tema da Vida e da Morte, a finalidade da mediunidade, ele fala que é para gerar o progresso da humanidade, né? A evolução espiritual da humanidade. Isso é muito relevante. Daí você vê a importância da sua aplicação em vários campos, né? A mediunidade se presta, a nível de pesquisa, a mais de 16 campos de expressão de pesquisa e ciência. Nós temos o fenômeno da Hydesville, os avisos vieram. O fenômeno de Hydesville,
em 1848 como um início, vamos dizer assim, um marco do estudos, né, do despertar para o estudo da mediunidade em Hydesville, no condado de Wayne, nos Estados Unidos, as irmãs Fox, Kate e Margaret Lee, com pancada na madeira da casa, que depois veio se verificar que tratava-se do espírito Charles Rosman. Isso está no livro História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, como um marco do mundo espiritual aqui na Terra para despertar os homens para o estudo da mediunidade. Mais tarde, Kardec estuda, já em 1854, 1856, ele vai estudar as pranchetas, as mesas girantes, enfim, trazendo aos poucos a condição do médium escrever diretamente com seu lápis, né? Foi um processo gradual de aperfeiçoamento. Está no livro dos médiuns. O fenômeno de efeito inteligente são ideias, são conceitos, né? Basicamente, são expressões do pensamento do espírito, junto com as ideias e com o vocabulário do médium. É uma combinação. Pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente. Bem raro o inconsciente, cerca de 2%, e bem comum o consciente, 97%, 98%. As pessoas lembram do detalhe depois. Portanto, que nesses fenômenos tem que haver uma comunhão de perispíritos primeiro e depois de ideias. O espírito transmite o que pensa, o médium veste com suas palavras, seu vocabulário, o que o espírito pensa. Quando é inconsciente, é a expressão direta do espírito, independente da capacidade cultural do médium. É mais raro, entretanto. Quando é a psicofonia, muito comum, né, médios de oratória, etc. Vamos encontrar aí o nosso Divaldo com grande capacidade e outros grandes médios. Na psicografia, o Chico trabalhou com mais de 1.500 espíritos, publicou 429 obras, e Divaldo também trabalha com a psicografia, nós sabemos, capta a ideia dos espíritos e transfere para o público, né? Quanto mais você estuda, mais vocabulário você tem, mais facilidade de compreensão, mais facilidade o espírito tem de transmitir também. Então, estudar é fundamental. No campo de efeitos físicos, você vai encontrar materializações, você vai encontrar o transporte de objetos, a levitação, você vai encontrar a bilocação, a bicorporeidade, a transfiguração, você vai encontrar a voz direta, você vai encontrar a escrita direta, tipologia e sematologia. As materializações envolvem toda uma vasta gama de fenômenos de ectoplasmia, né? Só um minuto. De modelagem de luzes, sons e odores, né? Você vai encontrar os meios de transporte que transportam objetos pequenos, pode ser uma caneta, pode ser um papel, pode ser uma planta também, como está no livro um caso de dematerialização de Azakoff, Alexandre Azakoff, através da médium Elizabeth Desperance. Foi um lírio, uma ixora croata, são plantas que vieram da Índia para a Inglaterra, a distância é enorme, a planta grande, enfim, tudo isso é possível, né? Depende da energia vital que tem a disponibilidade para fazê-lo. A levitação, o indivíduo contrapõe a gravidade, né? Flutua. A bilocação está em dois lugares ao mesmo tempo. A transfiguração seria imagens parciais do perispírito do comunicante sobrepondo-se ao perispírito do médium. Se o espírito tinha bigode e o médium não tem, na transfiguração vai aparecer um misto do rosto do médium sem bigode, mas vai aparecer o bigode do espírito. São coisas muito curiosas, temos imagens desse tipo. A transfiguração pode ser também da postura, da voz. Divaldo, quando comunica Bezerra de Menezes, a voz é de um ancião. A voz direta, o espírito comunica diretamente com o apoio de uma corneta, que no escuro total, ela com tinta fosforescente, você vê onde ela está no espaço. A escrita direta, os espíritos pediam lápis e papel, colocavam-se num cofre, eles escreviam lá dentro e quando aberto o cofre, o papel estava escrito. Tipologias são pancadas, sematologias são sinais. O ectoplasma é a matéria-prima para esses fenômenos todos. Tanto na fisiologia você vai encontrar, na fisiologia da célula, o termo ectoplasma, como vai encontrar o termo criado por Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia,
tratando dessa matéria, né, que parece mais uma albumina, parece uma clara de ovo, mais complexa e que é expelida pelo médium através do apoio dos espíritos para produzir efeitos de cura, perfumes, odores, movimentos, muitos fenômenos a partir dela. Essas luzes entre as mãos dos médios, por exemplo, são matéria ectoplásmica, usando a redução do adenosina trifosfato para adenosina bifosfato, liberando o fósforo. É um material que se encontra no livro Correnteza de Luz, do Espírito Camilo, e esse Espírito pede que nós leamos, estudemos sobre círculo de Krebs e outros para compreender melhor esses fenômenos. Não são simples. O grande médium Kate King, Florence Cook, a médium, e o espírito Kate King, foi pesquisado durante 3 anos pelo físico William Crookes, em inglês, Prêmio Nobel de Física. Resultou num trabalho fantástico de pesquisa, muito material de informação. No livro Fatos Espírita, ele enfecha seu trabalho. Também, nesse trabalho, o Dr. Gully verifica a pulsação do espírito, né? Tá ali materializado, e as imagens em cima de Florence Cook e de Kate King. Essa médium está na frente dela um espírito pequeno, da ordem de 30 centímetros, né? Comum também, mostrando a plasticidade do perispírito. Aqui uma médium brasileira, Ana Prado, com um fenômeno de desmaterialização parcial de suas pernas. E se pudéssemos olhar com detalhe, veríamos que através da cabeça você vê a tela da cadeira atrás dela. Ela está semi-transparente. Fenômeno raro, mas é fechado no livro Trabalho dos Mortos, de Nogueira de Faria. Os transportes, já falei um pouquinho. A levitação, já falei um pouquinho. Particularmente o médium Daniel Douglas Home, na Inglaterra, produzia muitas levitações. José de Cupertino, Teresa Dávila, também produziu na igreja, e aqui no Brasil um médium, Carmine Mirabelli, também produzia vários fenômenos de levitação, desmaterialização parcial, e também escrita em 33 idiomas, inclusive mandarim, chinês e japonês. A metapsíquica veio trabalhar pesquisa com um pouco mais de ciência, um pouco mais de estatística. Gelei, Azakoff, tivemos o Ernesto Bozano, tivemos vários outros nomes, Erni. Foi um período muito fértil de trabalho, muito rico. Ele prestaram seu conhecimento, seu nome, né, para asseverar o espírito. Pesquisaram muito a médium Eusébia Paladino e pesquisaram aqui laboratório, etc. E na fisiologia, o estudo da fisiologia de Eusébio Paladino, no livro Mediunidade e Hipnotismo, de César Lombroso, o pai da antropologia criminal. É um material riquíssimo, que ele detalha o que muda no comportamento fisiológico da médium durante um processo mediúnico. Vou ficar por aqui, que nosso tempo é curto, mas estudemos, sigamos Kardec, né, que pede que nos amássemos, sendo solidários, enfim, mas que nos instruíssemos. Paz para todos.